mensagem mesmo, um texto para a gente proposital, porque hoje, né, 11 de agosto, é o Dia do Estudante. Então, nesse Dia do Estudante, eu espero que vocês possam estar adquirindo tudo aquilo que vocês desejam mesmo, no sentido de profissão, no sentido de pessoa, né, de se tornar seres melhores, é o que eu desejo para vocês. Muitas vezes, quando a gente pergunta assim, qual a sua profissão? Neste momento, a profissão de vocês é estudante, né? Então, como estudante, vocês precisam estudar. Sei que às vezes não é bom, né? Muitas pessoas às vezes não gostam. Eu, particularmente, sempre gostei, né? No período que estudava, eu gostava. Mas, assim, vai muito de cada um. Às vezes a pessoa não gosta, tem matéria, eu não gosto de português. Ou então eu não gosto da Mona Lisa, o que é normal. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, nem gostar de todas as coisas. Só que o que é que acontece? Às vezes, a gente no decorrer do tempo vai percebendo que não é para Mona Lisa, que não é português, mas que são as coisas que a gente vai aprendendo e que a gente vai dando conta na nossa vida. A gente precisa entender. Por exemplo, hoje você não gosta de tal professor. Talvez no próximo ano aquele professor não seja mais até o seu professor. Talvez ainda esse ano algum professor que você não goste possa não ser mais. Que a nossa vida a gente sabe que é um círculo, vai mudando muito, né? Mas assim, o que é que ocorre? Independente do professor ou não, a gente tem que gostar da disciplina, porque é aquilo que vai nos ajudar a compreender. Por exemplo, a língua portuguesa é uma língua que a gente não pode deixar de mão, porque acima de tudo é a nossa língua materna, né? Aquela língua que a gente bebe água, aquela língua que a gente vai na casa de um colega, que a gente conversa algo. Então, querendo ou não, a nossa língua é o nosso contato. Então, como sentido de homenagem, como eu estava dizendo para vocês, essa leitura que eu coloquei aí para vocês na lista é justamente a homenagem que eu quero fazer para vocês, né? Através dessa leitura, essa mensagem para quem leu, para quem fez a atividade, conseguiu perceber que ela traz uma forte reflexão. Muitas vezes a gente pensa determinadas coisas, quer algo da nossa vida, e às vezes a gente não consegue. Não é porque você é ruim, é porque ali não foi aquele tempo determinado. Às vezes a gente quer as coisas, como diz minha avó, né? A questão de trancos e barrancos, e muitas vezes não pode ser assim. Então, o título da mensagem, como vocês bem sabem, é a lição da borboleta. Então, aqui nesse quesito da lição da borboleta, nós vamos dar aqui sequência. Misericórdia, Ô, pra Mona Lisa, tô ouvindo. talvez vai ter uma hora que eu vou cair aí, porque o poste da internet daqui de casa pegou fogo, um poste da internet, aí talvez eu possa sair, viu? Tá bom. Aí se você sair, tiver algum problema, qualquer coisa depois eu vou deixar lá gravada. Aí se você precisar, você me fala, viu? Pronto. Tudo Pronto. acontece com Patrícia, só pra não assistir a aula, mano. João, vamos. A lição da borboleta. Então, um dia, uma pequena abertura apareceu no casulo e o homem ficou observando o esforço da borboleta para fazer com que o seu corpo passasse por ali e ganhasse a liberdade. Por um instante, ela parou, parecendo que tinha perdido as forças para continuar. Então, o homem decidiu ajudar e, com uma tesoura, cortou delicadamente o casulo. A borboleta saiu facilmente, mas o seu corpo era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque esperava que, a qualquer momento, as asas dela abrissem e ela saísse voando. Nada disso aconteceu. A borboleta ficou ali, rastejando, com o corpo murcho e as asas encolhidas, e nunca foi capaz de voar. O homem, que em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendeu que o casulo apertado e o esforço eram necessários para a borboleta vencer essa barreira. Era o desafio da natureza para mantê-la viva. O seu corpo se fortaleceria e ela estaria pronta para voar assim que se libertasse do casulo. Exibit Mangasum é, né, o autor desse texto. E aí a gente tem essa percepção, né? Como eu disse para vocês, a gente aproveita essa percepção biológica e a gente entende que a nossa vida é assim, em especial a vida estudantil, onde a gente passa por desafios, por problemas, e a gente precisa entender que cada um tem o seu processo. Tem pessoas que aprendem bem mais rápido, às vezes a gente está explicando A, a pessoa já está ali produzindo Z, e tem pessoas que a gente está explicando A e não consegue entender ainda aquele A.
porque somos indivíduos e como indivíduos temos as nossas diferenças. Bem, nessa mensagem aqui ainda, tem uma frasezinha final, que é a frase que eu realmente quero que vocês levem aí para a vida de vocês, né, que essa mensagem é de Leonardo da Vinci, a qual ele nos diz que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, ela nunca tem medo e ela nunca se arrepende. Então, que vocês realmente possam estar nesse processo aí do aprendizado contínuo, que a mente de vocês nunca possam estar se cansando, nunca tenha medo, né, das diferenças do novo, não tenham medo não, porque é necessário, e que vocês também nunca se arrependam de ser o estudante que muitos são, né? Tem pessoas que a gente não vai estar falando fulano, beltrano, porque cada um se conhece. Mas tem pessoas que não têm aquele esmero todo de estudante. Então, neste dia, espero que venha a ter. E tem pessoas que têm aquele olhar que a gente diz assim, oh, que estudante fabuloso. Esse estudante aqui é aquele estudante que a gente tem vontade de colocar no bolso, como diz a história, e levar para casa. Mas que às vezes a gente não consegue. Bem, mas o que é que eu quero que vocês consigam? Que vocês sintam-se abraçados, né? Que esse dia realmente seja um dia diferenciado na vida de vocês e que vocês entendam o papel que vocês têm na nossa sociedade, na nossa vida. Bem, não sei se vocês observaram, mas a Proiraci chegou a colocar lá nos grupos que as atividades avaliativas, os exercícios, né, que vocês vão fazer, porque tem um exercício impresso, mas vai ter também um exercício na plataforma. E que esses exercícios eles vão iniciar no dia 14. Dia 14 é sexta-feira. Então, nossa aula, não sei ainda o nosso horário, qual será o dia, mas provavelmente durante o dia que vocês forem fazer a avaliativa, eu não sei como é que vai estar essa questão de aula, se vai dar para a gente debater bastante o conteúdo ou não. Então, devido a isso, a nossa avaliação ela vai ser composta de interpretação de texto, logicamente, e de acentuação gráfica. Eu não vou cobrar transitividade verbal nesse exercício. O que eu vou cobrar é acentuação gráfica. Aquela questão de oxítona, paroxítona, do verbo ele ser diferencial. Espera ainda, gente. Do verbo ser auxiliar, da diferença que ele possui ou não. Então, hoje ainda vamos fazer a retomada para aquelas palavras em si, para que a gente possa estar aí tirando a dúvida. Enquanto um colega responde, o outro vai observando. Se o colega respondeu errado, que a gente está aqui nesse contexto para aprender. Mas, antes de tudo, eu quero deixar claro para vocês alguns pontos. Primeiro que, quando a gente fala em acentuação gráfica, a gente precisa ter em consideração que a acentuação gráfica é o acento que as palavras possuem, como esse acento ele modifica uma palavra. Ou seja, eu posso dizer que, de acordo com a palavra que eu tenha, se a última sílaba for a sílaba tônica que a palavra possui, todas as palavras, como eu venho dizendo para vocês, elas possuem sílaba tônica. O que acontece é que, muitas vezes, a sílaba tônica que você vai ter naquela palavra, ela pode não estar acentuada. Então, você vai ler a sua palavra com uma forma mais calma para conseguir enfatizar e perceber onde é que está a sílaba tônica, onde geralmente vem uma vibração na nossa fala. Então, o que é que acontece? Se a última sílaba daquela palavra ela for oxítona, eu vou dizer que é oxítona. Se ela tiver acento, eu vou explicar o porquê que ela é. Ela é oxítona porque ela é terminada em A. Ela é oxítona terminada em A seguida de S, porque ela é terminada em O. Se ela for paroxítona, porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica. O porquê é a penúltima sílaba, aí eu vou observar. Se tem acento, a gente sempre tem que observar o que é a finalização da palavra. Pela finalização da palavra, não tem como você errar. Por exemplo, eu digo aqui, Jonas é um garoto amável. Quando eu digo que Jonas é um garoto amável, esse amável, o A, ele é acentuado, segundo A. Aí eu vou dizer que ele é justamente acentuado, por quê? Porque é uma paroxítona terminada na letra L. Então, primeiro eu fiz o quê? Eu faço separação silábica, penso na separação da sílaba. Depois que eu pensei na separação da sílaba, eu vou dizer, a sílaba tônica dessa palavra é essa. De acordo com a definição, a divisão da palavra, ela é a última. E por que ela é acentuada? Eu explico. Aí depois eu venho para minhas amigas proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas em que, minimamente, a palavra precisa ter 3 sílabas e todas as proparoxítonas obrigatoriamente é acentuada. Então, se eu vejo uma palavra, vejo que aquela palavra não tem acento, maravilha. Eu já não vou pensar que ela seja proparoxítona. Por quê?
porque eu sei que uma das hipóteses para que a palavra seja proparoxítona é que ela tem acento. Depois, se ela tem acento, eu vou observar. Ela tem 3 sílabas, porque ela precisa ter pelo menos 3 sílabas. Ótimo. Ela tem acento e ela tem 3 sílabas. Mas quando eu vi contabilizar, eu percebi que minha sílaba tônica é a penúltima. Se ela é a penúltima, logo, ela não é proparoxítona. Por quê? Porque eu começo última, oxítona, penúltima, paroxítona e a antepenúltima, a proparoxítona. A proparoxítona, onde muitos colocam como bicho-papão aí, ela é a mais simples da gente conseguir observar. Tem ainda aqueles slides que eu havia passado para vocês, que nós temos, por exemplo, a palavra mantém. Mantém no singular, o acento é agudo. Quando eu digo lá, ó, Beatriz mantém a câmara dela ligada. Quando eu digo que Beatriz mantém, né, Bia? Esse mantém, ele está no singular, porque está acompanhando Bia. Mas se eu digo assim, ó, Beatriz e Caleb mantêm a câmera ligada. Mantém. Quando eu digo Beatriz e Caleb, eu não tenho mais um sujeito simples, eu já tenho um sujeito composto. Tá no plural, o verbo mantém, ele não tem mais o acento agudo. O acento dele agora passa a ser o acento circunflexo. Quando eu digo, ó, toda manhã Patrícia vem ao meu WhatsApp e me manda uma mensagem. Toda manhã Patrícia vem. Perceba que quando eu digo Patrícia vem, está no singular, porque eu só estou falando de um elemento, de uma pessoa, que no caso seria Patrícia. O vem não tem acento. Mas se eu digo lá, toda manhã Patrícia e Davi vêm ao celular e me mandam uma mensagem. Veja que eu já falei, Davi e Patrícia, eu estou no plural. Aí esse vem agora, ele vai ter o acento circunflexo. Então, perceba o quanto a acentuação ela é importante no nosso dia a dia, no nosso contexto. Não é falar por falar. A gente tem que falar e perceber sobre o que está sendo dito. Eu estou vendo que João está aqui com a mão dele, levantou a mão. Me diga, João, o que você gostaria de me perguntar? Vai corrigir a atividade hoje, professora? Estou querendo, João, mas antes da atividade, o que eu quero mesmo é revisar esse assunto de acentuação, porque eu não sei se teremos aula ainda antes do exercício, é para que não fique nenhuma dúvida. Aí eu peguei aquele rol daquelas palavras, tirei algumas, acrescentei outras, que é para a gente conseguir disseminar isso. Aí eu vou para essas palavras, aí se der tempo a gente volta para a lista. Se não, assim que nós terminarmos o exercício eu corrijo, porque a minha prioridade agora, nesse momento, é justamente essa parte de acentuação gráfica, tá certo? Alguém gostaria de me perguntar mais alguma coisa? Eu vi que também parece que foi João Marcelo que levantou a mão, mas não sei se deu algum problema, porque ontem eu chamei o nome dele. Ele não conseguiu falar, não sei se foi o microfone que estava ruim, o que aconteceu. Bia levantou a mão. Pode falar, Bia. A atividade avaliativa vai ser com consulta também ou não? Olha, atividade avaliativa, eu não sei se vai ser com consulta, porque vai depender das diretrizes que a Pro Iraci, né, a coordenadora, ela colocar. Eu sei que acho que vocês vão ter um tempo hábil, né, para conseguir estar fazendo. Porque assim, vai ser na plataforma, as questões são objetivas, ou seja, só tem uma questão, né, para cada alternativa. E assim, gente, independente de consulta ou não, eu particularmente acho assim, ó, que o certo seria não usar. Mesmo que fosse permitido, eu acho que o certo seria não, porque é uma forma da gente ver se realmente está conseguindo aprender, né? E tirando as dúvidas e vendo aquilo que não conseguiu. Então, por isso que qualquer dúvida, retoma, volta lá aos estudos para ir tirando aquelas dúvidas possíveis. Mas, provavelmente, a Iraci vai colocar tudo claro lá, seja de consulta ou não, viu? Porque, assim, em casa, a gente não tem como monitorar vocês, a gente tem que ser realista, né? Em casa, por exemplo, o professor não tem como estar olhando, né? A coordenadora não tem como. Mas, assim, a gente tem que ter, antes de tudo, os nossos princípios e os nossos valores. Acho que é bom a gente se testar, mas aí vai ficar muito a critério de cada um. Alguém obrigada, também, por nada. A Ádila levantou a mão. Fale, Ádila. Texto aqui de redação que a senhora botou no último. A última questão, sim. Sim. A senhora vai ter acompanhamento? A gente vai ter acompanhamento para fazer isso? Ou é só, tipo, fazer por si próprio e mandar depois para a senhora?
fazer por si próprio. E depois a gente vai discutir aqui. Eu vou dar espaço para algumas pessoas fazerem a leitura. Eu até havia pedido, Ádila, para que vocês fizessem hoje. Mas, na verdade, eu vou pedir, vou colocar lá no grupo para que vocês não façam. Porque eu vou olhar E primeiro. quem já fez prova? Ótimo, maravilha, fico felicíssima. Eu estou dizendo em relação à questão do tempo, por causa do tempo, por causa das atividades que vocês vão ter para fazer. Eu vou observar com o Iraci como é que vai ficar a logística da aula, se nesses dias vocês vão ter aula, ou se o professor vai ficar disponível para tirar alguma dúvida em relação à questão que, porventura, não tem entendido do que foi solicitado. Eu acho que não vai ter aula nesse dia, mas eu vou me certificar primeiro com ela, viu? Aí eu Ela não quero. botou lá no Google, porque não Já? teria aula, não. Pronto, obrigada, Paty. Então, melhor ainda, né? Nesse critério, quando eu digo melhor, para que vocês tenham tempo, né? Mais hábil para ir fazendo. E nessa dúvida, aproveitar amanhã para ir tirando as dúvidas com os professores que tenham aí e fazendo a atividade, o que é simples, né? Assim, eu acredito que para vocês não fazer ainda vai ser mais simples do que para os próprios professores, porque para a gente, né, que tudo assim, para vocês que estão aí com a cabecinha fresca, né, com tudo ainda, fica mais fácil para a gente Teste pro ver. Enem. Isso, Ádila, é uma forma que a gente vai tendo já de se adaptar. No 7º ano, já tendo essa oportunidade aí de se testando para o Enem, tá vendo? Bem, gente, então eu vou partilhar aqui para a gente não perder esse tempo maior, para a gente conseguir adequar o máximo possível. Deixa eu ver aqui. Alguém, pera ainda, João levantou a mão novamente. João, você quer me perguntar porque não conseguiu abaixar a mão? Não, eu queria perguntar mesmo. Fale. Por que vai ter essas aulas? Por que a prova vai ser agora nessas plataformas aí? João, é porque assim, a gente tem que se adequar ao momento, né? As nossas aulas já estão sendo remotas e é assim que acontece. Por exemplo, eu trabalho também em outro lugar e de hoje que os meninos também já estão fazendo essas provas assim pela plataforma, porque é uma das formas que a gente tem. Por exemplo, você faz a sua prova, depois de um tempo você recebe o retorno, você vai estar analisando de forma bem clara e para quê também? Até para evitar um pouco essa questão de estar sempre indo na escola. Já vai na escola buscar lista, né? Já vai buscar outros Eu exercícios. acho melhor. Mas sabe que esse tempo ainda, por exemplo, para você talvez que mora mais próximo da escola, mas para quem mora um pouco mais distante, a gente tem essa questão de que, graças a Deus, está amenizando aí essa situação, mas ainda não está boa total. E quando a gente sai, a gente acaba tendo, né, um índice maior, infelizmente, de contaminação. Todo lugar a gente pode se contaminar, até em casa, pode chegar alguém e tudo, mas infelizmente, aí pela plataforma já é o quê? Um recurso de você desviar essa questão aí, e a gente também se acostumar a algo diferente. Sair um pouquinho, cadê Bia? Que sempre fala assim da questão da novidade, né, Bia? A gente precisa inovar. Então, assim, essa parte dessa plataforma é uma inovação também, que a gente precisa para se adaptar. É cansativo, todo dia a gente está naquele mesmo processo, taco, taco, taco. Vamos ver um pouquinho do teco-teco. Agora, bora aqui para nossas questões, viu? Não, mas tô perguntando, professora, rapidinho, só mais uma. Fale, João. Como é que vai acontecer essas provas mesmo que eu não entendi? Não entendeu, não, João? É assim, na Eu não plataforma, entendi. você vai receber, tipo assim, um link, você vai receber um link. Aí você vai clicar neste link e a sua avaliação vai aparecer. Por exemplo, um exemplo, você tem a prova hoje de português e de história. Aí você vai receber o link de português e o link de história. Quando você clicar no link de português, vai ter Ao a mesmo tempo ou um de cada vez? Deve ter um de cada vez, já de acordo com a organização da prova. Por exemplo, de 8 às 10, de 10 às 12. A Praraci vai colocar direitinho no cronograma, porque eu não sei se ela já colocou hoje pela manhã, que eu não tive acesso aqui ainda. Mas assim, quando tiver os horários, tudo certinho, você vai olhar, é como tipo igual nas avaliações que a gente fazia, uma de 8 às 10, outra de 10 às 12. Aí você vai receber cada link, por exemplo, recebeu o link de português. Clique e vai fazendo. São 10 questões, né? Cada avaliação vai ter 10 questões objetivas. Então, tem 5 alternativas, você vai escolher apenas uma. Aí você vai lá e vai ticar. Por exemplo, tem as bolinhas e você tica. É só Aí de pronto. marcar, né? Pode Todas são de marcar. todas são de marcar. Mas para a gente marcar, a gente precisa ter muito Obrigado. cuidado, viu? Obrigado, senhor. Obrigado, Deus, obrigado. senhor, mas precisa ter Oh, meu cuidado, viu, Deus. João? Às vezes a gente fica Oh, senhor, feliz, obrigado. às vezes a gente Glória a fica Deus. assim, ó, dando glória a Deus, quando é objetiva. Não sei porque Obrigado. muitos aproveitam e gostam mais das objetivas, porque Já assim, tava nervoso aqui já. a subjetiva geralmente é raro você errar tudo. Sempre tem alguma coisa que você consegue fazer conciliação. E agora, objetiva, marcou errada, errou. Então, assim, lê com atenção, com calma. Agora eu estou partilhando aqui a nossa tela para a gente ganhar tempo, porque esse João, ele já gosta de me enrolar, gente. Eu não sei o que é esse menino, não, viu? Já. Olha, eu coloquei aqui nas palavras primeiro.
que é para a gente fazer essa parte dessa discussão aí. Por que eu fiz essa questão? Como eu disse para vocês, devido ao nosso tempo, né? Pelo fato de iniciarmos. Compartilhou para vocês? Pelo fato de iniciarmos no dia 14, eu não sei como é que vai ficar essa organização ainda em relação às aulas, então eu tenho que fazer valer pelo dia que eu sei que eu estou aqui com vocês. Como ontem nós já tivemos aula, então hoje eu vou pedir aqui a alguns coleguinhas, né? Meus colegas de plantão, espera aí, viu? Eu vou pedir aqui a meu amigo Davi, a meu amigo Arthur Nunes. Arthur Nunes, nunca mais ouvi sua voz, Arthur. Arthur Nunes, meu amigo Davi, minha amiga Caterine, minha amiga Ana Laís. Laís. E então, amigo João Pedro? Ainda não, porque meu amigo João Pedro participa bastante. Graças a Deus, ele é uma pessoa que ele não é tímida, né? Minha Professora, eu não amiga, entendo. Na aula presencial eu não participava de nada, mas na minha ao vivo amiga eu não participava? Você não, você quem disse que Não, você não ele era muito participava? preguiçoso, não participava de nada, só Ele não era Ah, muito bem, não diga, participava de nada nas aulas presenciais. mas Jonas, eu sei que ele escondia isso aí. Desde o ano passado que eu vejo que João, ele tem uma veia artística muito grande, muito grande. Ele é inteligente, ele é relapso, isso sim. Mas aqui, ó, Bélia, já sei que tá com problema. Meu amigo Isaac, depois eu dou Eu sou continuidade aos preguiçoso, outros. mas eu estudo, senão eu apanho. Ah, é, Jonas? Não estuda não, Jonas. Olha, gente, deixando a brincadeira agora, olha. Então vai começar por Arthur Nunes, depois Davi, depois Caterine, depois Ana Laís, Letícia e Isaac. Depois a gente vai vendo outras pessoas. Eu estou fazendo questão de chamar aqui a cada um, que é para a gente ir construindo conhecimento. Ontem eu chamei João, João não me respondeu. Não sei se ele estava com algum problema. Bem, então vamos aqui. PES, meu amigo Arthur, você diz que PES é o quê? De acordo com a classificação, como é que você classificaria, Arthur Nunes, a palavra PES? Como eu disse, eu vou continuar chamando duas vezes, viu, gente? Arthur não se manifestou, venha meu amigo Davi. Davi, a palavra PES, como é que você faz a classificação, Davi? Você diz que PES é o quê? Ah, eu esqueci como é a palavra agora. Ó, você vai dizer, vou lhe dar uma dica que eu tô generosa. Você vai dizer se é monossílabo, se é oxítono, se é essas palavras em si, paroxítono, proparoxítono, o que é que ela é? A palavra pés. Monossílabo. Monossílaba, isso. E esse é um monossílabo o quê aqui, Davi? Sabe explicar pra gente? Não. Mas eu sei que pensou aí, é porque tá tímido, né? Sabe como é Davi? Ele já tá todo vermelhinho. Eu tô aqui imaginando, viu, Davi? Então, ó, pés é um monossílabo, mas um monossílabo tônico, finalizado em... Finalizado em quê? Me ajudem aí, gente, na regra. Bora, João, que tá participativo aí. Terminado em... se alguém falou aí que eu não consegui identificar quem foi a pessoa nesse momento. Quando eu falar o fui eu, fala quem é o eu, gente. Porque a Pro não tá conseguindo fazer aqui. Pronto. É porque, Eric, às vezes eu fico com medo de falar o nome e falar errado, igual eu fiz outro dia com Eduardo e João, né? Então, por isso que eu tô pedindo para que fale o eu. Então, ó, o monossílabo tônico terminado em S, muito bem, Eric, como o nosso amigo Eric nos disse aí. Só que a gente precisa lembrar que todo monossílabo finalizado em A, E ou E, seguido ou não de S, ele é acentuado. Se eu tivesse aqui, por exemplo, pé, eu saberia também que ele é monossílabo tônico. Eu fiquei muito feliz aqui de Davi ter dito para a gente logo de cara que seria um monossílabo. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer classificar como oxítono, paroxítono, proparoxítono. Eu já disse para vocês que toda vez que a palavra possuir apenas uma sílaba, a gente não vai dizer que é mais nada além de monossílabo. Agora, claro que assim como o Eric falou para a gente precisa explicar a regra. Depois, obrigada, Davi, a Eric também. Depois do nosso amigo Davi, nossa amiga Caterine, né? A palavra pássaro, Kate. Como é que... Caterine, senão Kate daqui a pouco já pensa que é ela. Caterine, a palavra pássaro, como é que você faz a classificação? Acho que é proparoxítona.
Como essa palavra dá uma deixa para a gente, da gente conseguir separar a sílaba, então a gente vai lá só para não ter dúvida. Pronto. Ô, gente, foi aqui, viu? Mas é o SA. Só para que a gente não tenha dúvida, então a palavra pássaro tem 3 sílabas, pronto. Aí a gente vai ver que a sílaba tônica, eu sei que Caterine tem certeza que é o paz aqui, sei disso. Então, quando a gente faz essa dimensão da divisão, a gente começa última, penúltima, antepenúltima. Se é a antepenúltima, claro, logicamente, que é proparoxítona. Parabéns, Caterine. E sendo proparoxítona, nós não precisamos dizer nada em relação à classificação. Por quê? Porque eu já sei que toda proparoxítona, obrigatoriamente, ela é acentuada. Agora, a nossa amiga Ana Laís vai dizer para a gente aqui sobre a palavra jabuti. Ana? Laís? Tô passando para a próxima, viu, gente? Letícia? Letícia? Meu amigo Isaac? Ali. Isaac? Olha, então vamos lá para os meus amigos de plantões, viu? Meu amigo João Pedro. Opa. Tá me ouvindo? João, falou- estava me ouvindo direitinho? Estava ouvindo quando eu falei o nome das pessoas? Ana Laís, Letícia, Isaac. Ah, sim. Fale. Falou que é mesmo, professora. Nem Você tá... vai dizer se... É a lista, é? Que lista, João? Aqui que eu tô aqui, João, compartilhando. Ah, tá. Esse João Não, tá tá não. Ó, tá Não vendo, tô vendo, João? não. Que a gente não pode fazer um elogio? Não tá vendo Ah, o que, tá. João? Achei. Jabuti, quem é a sílaba tônica? Quem é a U. sílaba? U? É. Eu entendi que o U que você quer dizer é o bu, né? Eu tô entendendo. Não tem esse acento não, viu? Foi quando eu coloquei o hífen aqui, que o próprio... Então, jabuti, nosso amigo João nos disse aí que é o bu. Pronto, Ju. E aí, de acordo com esse bu que nós temos aqui, como você expressou pra gente, você faz a classificação como? Você disse se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Aroxítona. Tá sabido. Agora é uma paroxítona sem acento. Por que pro? Porque ela não é terminada em L, não é terminada em X, em M, N. As regras que a paroxítona tem. Mas como eu tinha dito antes de compartilhar a tela com vocês, independente da palavra, ela possuir acento ou não, a gente sempre vai ter uma sílaba tônica nela, né? Então, nós sabíamos aqui de cara que não era proparoxítona, primeiro porque não tem acento. Então, nunca posso pensar que ela seja proparoxítona. Depois, eu já sei que as oxítonas terminadas em I não recebem acento também, dependendo do contexto que a palavra possua. Aqui, na palavra xícara, meu amigo Jonas poderia dizer para a gente quem é a sílaba tônica, Jonas? O. Pronto. Quem é? Xi. E de acordo com a classificação, Jonas? É, paroxítona. Bora lá contar para a gente ter certeza. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Quando é a antepenúltima, vai ser o quê? Proparoxítona. Sim, senhor. Então, ó, proparoxítona. Viu? Se fosse o CAC, seria paroxítona. Mas como foi a antepenúltima, então o que é que a gente faz? Vai sempre observando a divisão da palavra para ver se essa palavra está correta ou não. Aqui na palavra 4, nossa amiga Patrícia está com o microfone bom, está podendo participar aí, Patrícia? 2 pessoas levantaram as mãos. Quem foram essas pessoas que gostariam de se expressar? Deixa eu olhar aqui, porque aqui na minha divisão não está dando para mim ver. Espera aí. Eu interrompi aqui para ver quem foram as pessoas que levantaram as mãos para... Foi Bia e Ágila. Perguntem, meninas. Pergunta a Bia, depois Ágila. Fale, Bia. Bia tirou a mão. Não queria perguntar, não, Bia? Fale, Ágila. Eu tinha esquecido de abaixar. Ah, pronto. E Ágila? Professora, Oi. Professora, Fale. eu vou ter que Então, sair da aula quando- porque houve um problema. Sim, Jonas. Entendi.
Quando ela Passaram tava uma dúvida no, para você. quando eu tava no Jabuti, aí eu fui perguntar para minha avó, que também é professora de português, qual era a sílaba tônica. Aí ela falou que era o ti. E aí eu fui pesquisar se era o ti, e é realmente o ti. É porque assim, Ádila, hoje na nossa língua portuguesa tem algumas palavras que elas têm a versão do que a gente chama de Portugal. Aí as palavras, às vezes, quando é de Portugal, ela tem duas possibilidades de possuir a sílaba tônica, assim como a divisão silábica. Por exemplo, se você pega a palavra dúzia, aqui no Brasil, de acordo com a nossa divisão, de acordo com a acentuação gráfica, ela só possui duas sílabas. Se você for olhar a originalidade dela, talvez quando você bote até na internet ou até alguns dicionários, trazem para a gente com três sílabas. Quando a gente fala nessa questão jabuti, acentuação, sílaba tônica, o ti. Mas quando a gente fala em relação à acentuação gráfica pela regra, a gente está falando da questão da regra, qual a regência que essa regra, essa palavra, ela possui, entendeu? Não é meramente dizer a sílaba tônica aqui, mas é de acordo com a acentuação gráfica que aquela palavra ela possui. Mas que bom que você está recorrendo a outras fontes para ir tirando as dúvidas, viu? Agora, sempre assim, observe, porque a depender do país, a depender do assunto, a gente tem outras possibilidades, viu? Olha, é a mesma coisa da palavra sábia. Se você pegar alguns dicionários, você vai ver sábia apenas como proparoxítona. E dependendo de outros dicionários, você vai ver como paroxítona. Depois que nós tivemos essa reforma ortográfica, acho que você estava no dia da aula que eu falei que alguns países tiveram as línguas unificadas, assim como o Brasil, Príncipe Tomé, Portugal, e principalmente essa questão das línguas em si, do que foi aí estruturalizada para a gente, foram essas questões, essas menções que nós tivemos, viu? Bem, gente, o que eu queria dizer para vocês, não vai dar tempo ficar compartilhando mais essas palavras com vocês, devido a essa questão do tempo, né, que nós somos medidos aí, nós temos o nosso medidor. Mas o que é que eu quero que vocês levem em consideração, em especial, essa parte aqui do que eu estava falando com a Ádila, sobre essa questão do diferencial, do acento que as palavras possuem. Então, quando a gente vai aqui, ó, para a acentuação, por exemplo, vem no singular, não tem acento, que antes nós tínhamos, Ádila, hoje não mais. No plural, tem acento. Quando eu digo ele vem, quando eu digo eles vêm, a única diferença é que no singular não vai ter acento, no plural nós vamos ter. Mantém, no singular tem um acento agudo, no plural tem um acento circunflexo. Então, a gente precisa ter esse olhar. A palavra pelo, que antes tinha acento, hoje pelo não tem mais. Pelo não tem mais acento hoje. Só que pelo não tem mais, mas a gente consegue perceber pela circunstância. Quando eu digo, por exemplo, o cachorro tem um pelo branco. Pelo, antes tinha acento, hoje não mais. Mas a gente consegue compreender pelo contexto da frase. Quando eu digo, eu estou indo pelo caminho errado, esse pelo, ele não é mais um substantivo, ele é um pelo preposição, porém ele não é mais acentuado. A palavra pera, que antes nós tínhamos pera, fruta acentuada, eu comi uma pera. Hoje você não tem mais o acento da palavra pera, depois de quem? Do novo acordo ortográfico. Então a gente precisa ter esse olhar um pouquinho mais apurado aí. Então, o que eu quero que vocês estudem é justamente essa questão da acentuação gráfica. Se alguém ainda não tem aquela parte da acentuação gráfica, que eu passei explicando a parte dos slides, depois pode estar me procurando no privado que a gente vai vendo. Desde já, desejo um feliz dia do estudante para vocês e observa mesmo essa regrinha de acentuação, preste atenção nas palavras, vai pesquisando algumas palavras, olhando quem é a sílaba tônica para conseguir entender quando é oxítona, quando é paroxítona ou proparoxítona, viu? Um beijo grande, fiquem com Deus. Alguém gostaria de me perguntar algo? Alguém, gente, antes que o nosso tempo vá de uma vez? Alguém gostaria de me perguntar alguma coisa? Não. Não? Ádila, você entendeu o que eu falei com você a nível da parte da acentuação ou não? Compreendeu? Se tiver alguma dúvida, pode... Sim, professora, porque também tinha algumas que botavam acento no U. Isso, e hoje, por exemplo, a gente não tem mais. Por exemplo, palavras como caju, beiju, nunca tiveram acento no U. Só que muitas pessoas, pelo fato de saberem que é oxítona, a sílaba mais forte, ainda hoje colocam, mas só que essas palavras, elas nunca tiveram acento. Caju, por exemplo, cajá tem, porque é finalizado em A. Caju nunca teve acento, antes do acordo ou depois do acordo, nunca teve o acento não, viu?
Bia, quer me perguntar alguma coisa, Bia? Não? Pronto. Então, tchau para vocês e um bom dia. Vai dormir não, viu, Ádila? Vai lavar esse rosto aí. Tchau,